Lideranças políticas e econômicas de diferentes correntes se reuniram no Veja Fórum Rumos do Brasil para debater os principais desafios do país. Segurança pública, crescimento econômico, agronegócio, gestão e combate à corrupção estiveram no centro das discussões. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, analisou os desafios do país e apontou o que considera prioridade para os próximos anos. Eu acho que nós temos alguns desafios. No plano externo, entender os movimentos do mundo. Então, a gente tem um mundo que está fragmentando blocos, um mundo cada vez mais complexo em termos de geopolítica, a geopolítica dominando as decisões econômicas, né? Como o Fábio colocou aqui na sua introdução, os países mais fortes impondo as suas vontades. E a gente tem que entender como é que a gente faz isso, ou seja, sempre a ameaça das tarifas, o aumento de barreiras comerciais, a fragmentação dos blocos, a disputa pelos recursos que são críticos, recursos importantes para a transição energética, para a economia do conhecimento. Então, como é que a gente vai se posicionar aí, entendendo quais são as nossas vocações? Como é que a gente tira proveito disso, sabendo que nós temos uma grande vocação para a segurança alimentar, para a transição energética, para os biocombustíveis, para a própria economia do conhecimento. Nós temos reservas de minerais raros, no entanto, a gente não tem capacidade de... Hoje a gente não tem nem refino, nem metalurgia para isso. Então, como é que a gente vai se inserir num contexto de, por exemplo, trazer para cá parte da cadeia de semicondutores e aproveitar o boom da economia do conhecimento? Ora, a gente ouve muito falar na questão dos data centers e celebramos até os investimentos. Poxa, aqui em São Paulo nós temos 120 bi de investimento em data center, mas isso é pouco, porque simplesmente abrigar data center significa exportar energia limpa. A gente vira exportador de mais uma commodity. Como é que a gente aproveita o boom? Como é que a gente vai falar, e quando a gente vai falar de computação de alto desempenho, fabricação de processador, treinamento de inteligência artificial, porque senão a gente vai ficar de fora. Esse é um primeiro ponto. Do ponto de vista interno, nós temos, além da questão segurança e da questão corrupção, duas questões importantes. A primeira de natureza institucional, uma desorganização das instituições, de uma falta de capacidade da política de organizar as decisões da própria classe política, de dar uma direção para o país. Talvez a última vez que a gente viu o Brasil pensar de uma forma convergente, né, estabelecer uma visão consensual acerca do futuro, né, para resolver um grande problema tenha sido, na época do real, para resolver o grande problema da hiperinflação. Depois disso, faltou tem faltado essa visão de Estado. Então, quando a gente perde a capacidade de organizar as instituições desorganizadas produzem o caos institucional que a gente está vivendo, a interferência de um poder no outro, e sem instituições fortes, sem um sistema de pesos e contrafreios que funcione, sem um mercado livre, competitivo, que é isso que traz inovação, a gente vai perder oportunidades. E o segundo ponto, aí sim é o ponto fiscal. A gente tem aí um problema sério, então a relação dívida-PIB aumentou muito, isso tem contribuído para taxas de juros elevadas, e isso drena crédito, drena capacidade de investimento e faz com que o prêmio de risco que nós temos seja muito elevado, e isso comprime qualquer multiplicador de política pública, seja na área do agro, seja na área da indústria, seja no setor de serviço. E aí nós vamos ficando para trás, nós vamos perdendo a capacidade de ir mais longe, perdendo a capacidade de investir. Então, quando você soma esses fatores, enxergar o que está acontecendo lá fora, pegar aqui a questão segurança, né, que tem sido aí o grande calo do brasileiro, mas a questão fiscal e a desorganização institucional, talvez a gente tenha um cardápio de medidas para poder dar um grande passo aí para frente. É um seminário que discute os problemas brasileiros. Agora, como fazer a economia crescer sem deixar de lado a inclusão social? O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala sobre os desafios de conciliar responsabilidade fiscal, desenvolvimento e redução das desigualdades. Memória vai lembrar que 2022 foi um ano muito difícil para as finanças públicas, porque o governo de então, o governo Bolsonaro, diante da iminência de uma derrota, tomou uma série de providências que vieram a desequilibrar as contas públicas. O ministro Guedes estava fazendo um trabalho de ajuste nas contas públicas da maneira tradicional, né? Em geral, cortando direitos sociais, congelou o salário mínimo, congelou o salário do funcionalismo, deu um calote nos precatórios,
E em 2022, diante da iminência da derrota, foi uma sangria desatada para gastar dinheiro para tentar reverter a situação eleitoral. No ano de 2023, o orçamento que nós herdamos tinha um déficit explícito de 60 bilhões de reais. Explícito. O próprio governo anunciou que o déficit seria de 60 bilhões. Só que o orçamento não contava com o reajuste da Bolsa Família dado em agosto daquele ano, que é uma coisa completamente irregular. Foram 50 bi de reajustes do Bolsa Família, o impacto para o ano seguinte. Não contava com o calote de precatórios, que veio a ser considerado inconstitucional pelo Supremo, e não contava com o reajuste, com a indenização dos governadores. Estou aqui na presença do governador Caiado, que esteve no meu gabinete reivindicando 45 bilhões de calote no ICMS combustível. O governo Bolsonaro, para reduzir a inflação artificialmente, teve que reduzir o preço da gasolina tomando o dinheiro dos governadores. Fiz um acordo em março de 2023, paguei integralmente o calote dado pelo governo anterior. Tudo somado, nós estamos falando de um déficit para 2023 herdado de 200 bilhões de reais. Bom, o que nós fizemos? Nós tivemos que fazer uma PEC da transição para poder pagar isso tudo, né? Não tinha como pagar isso tudo sem revisar o orçamento. E eu comecei a cumprir uma determinação constitucional de corte de gasto tributário. O pessoal confunde isso com aumento de imposto, mas é um princípio constitucional você fazer a revisão dos benefícios fiscais dados num determinado momento e jamais revistos. Então, nós passamos a fazer uma revisão de gasto tributário, contendo a despesa, por um lado, com uma regra de gasto racional, e, por outro, revendo com o Congresso Nacional e o apoio de todos os partidos, com exceção do PL, revendo o gasto tributário para ajustar as contas públicas, que agora estão numa situação muito diferente de 2023. Quem pega a LDO de hoje, o orçamento que vai ser encaminhado em agosto, vai ver um orçamento com outra cara. Não tem calote, não tem prejuízo a governos estaduais e municipais, não tem, o Fundeb está 100% integralizado. Então foi um trabalho duro, mas eu acho que compensou, porque como eu vi alguns banqueiros dizendo num evento recente, o próximo governo não vai herdar a terra arrasada que o presidente Lula herdou. Isso vindo de banqueiros é uma coisa importante, porque os caras estão com a mão na massa o tempo todo, né? E alguém disse aqui que não é bom confundir ideologia com aritmética, né? Eu acho a mesma coisa. A aritmética é bom porque nessas horas você bota a conta no papel e aí fica claro para todo mundo o que nós pegamos em 2023 e o que o próximo governo vai pegar em 2027. O agronegócio segue como um dos principais motores da economia brasileira. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, analisou os desafios do setor e a relação entre a produção e a preservação ambiental. Em 86, o PT, que o Haddad falava aqui, montou o MST para invadir terra e para desapropriar a terra produtiva. E nós, naquele momento, criamos os produtores rurais. Eu sou um médico, sou um cirurgião, professor universitário e tudo. E, realmente, naquele momento, nós criamos um movimento de poder enfrentar aquilo que era sustentado exatamente pelo narcotráfico da Colômbia, certo? E por dinheiro de ONGs, que naquela época nós não conseguíamos identificar, e criou-se um pânico, realmente, no Brasil, com invasões sucessivas. Então, ali foi meu primeiro momento no cenário nacional. Nós criamos uma entidade de classe mantida pelos produtores rurais e realmente ganhamos na Constituinte o direito de propriedade, que foi reconhecido na Constituição brasileira, mas que não é respeitado até hoje, tá certo? Algo que já se passaram 40 anos, imaginar ainda que o governo do PT ainda dá espaço para que pessoas invadam propriedades rurais e reconheçam uma entidade que realmente não tem estatuto, não tem responsabilidade, não tem quem responda por ela e ainda continua incomodando e cada vez intranquilizando o setor rural. Então, o que avançou de lá para cá foi que o setor que mais foi ali discriminado
e, de uma certa maneira, perseguido pelo PT, foi o setor que mais cresceu no Brasil, tá certo? Foi o setor que de 60 milhões de toneladas de grãos passa a 353 milhões de toneladas de grãos. É um setor que acreditou na ciência, que desenvolveu, que tem de mais sofisticado em cultivares, produzindo hoje, no mesmo nível que produz hoje no Paraná e Rio Grande do Sul, no Cerrado brasileiro. Quer dizer, é ciência. Nós avançamos naquilo que o mundo não acreditava na agricultura tropical. Eles achavam que o Brasil nunca daria conta de ser uma potência alimentar. Olha, um solo arenoso, com grande incidência de alumínio, isso aí nunca vai ter chance de poder ser uma produção referência no mundo. Nós somos hoje os maiores, tá certo? E somos com a capacidade de poder crescer ainda mais. Lógico que ninguém consegue, mas não é só a agropecuária brasileira, é o prestador de serviço, o empresário, o comerciante e o setor rural também, com a taxa de juros real de 10%. Não tem nenhum país no mundo. O Brasil é o que tem a maior taxa de juros real no mundo. Hoje é o Brasil. E isso é que está levando, para a tristeza da gente, não é um debate, mas dizer que hoje as condições do Brasil estão ideais, estão perfeitas, onde nós estamos vendo todo mundo endividado no país, a economia colapsada. Nós não temos aqui um crescimento sustentado no Brasil, porque por questões populistas, imediatas, de campanha eleitoral, às vésperas de uns 5 meses da eleição, tá certo? Faz-se essas medidas todas, levando o orçamento de 2027, que não cabe dentro daquilo que está sendo proposto e dentro das obrigações do governo. Então, você vê como é que a versão dada ao fato, nós não tivemos Covid na gestão do Lula, não tivemos Covid. O gasto que nós tivemos anterior foi um gasto que foi no período do Covid, que nós aumentamos aí para 76 a dívida PIB, depois entregou com 72. Agora, o que chega com 80% da dívida PIB, 14,75% de Selic. Tá certo? Então, dizer, essa é a realidade que o Brasil está vivendo hoje em termos de desenrola. Eu perguntei esse dia, quem é que enrolou a população? Porque você, para desenrolar, alguém teve que enrolar. Quem é que foi que enrolou a população? Tá certo? Você é que induziu as pessoas, não é, a comprar, a poder estimular a sua produção, a tomar empréstimo, e depois vem lá esse juro de agiota, que não tem no mundo, e de repente ele fala, não, eu vou resolver esse assunto, eu vou liberar sua poupança para você pagar o agiota. Quer dizer, então, são situações que precisam ficar bem claras, e além do mais, eu acho, Abelides, que um fato que precisa da gente prestar atenção. Olha, eles estiveram no poder 5 mandatos no poder. 5 mandatos. Ah, mas o Brasil é uma referência. Referência aonde? O Brasil no BRICS só falta perder para a África do Sul. Nós éramos à frente de todos eles. Tá certo? A situação hoje, nós somos em primeiro lugar no Brasil, as maiores multinacionais do mundo é o PCC e o Comando Vermelho. As 2 maiores produções do PT no Brasil. É o crime hoje, chegando a proporções inimagináveis. Discutindo o Brasil, em meio à pressão sobre as contas públicas e ao debate sobre o papel das instituições, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fala sobre gestão, responsabilidade fiscal e governabilidade. Realmente é desafiador, mas nada insuperável. E em Minas Gerais, eu posso dizer que assumi um estado onde a realidade não era muito diferente. O meu partido, o Partido Novo, tinha só 3 parlamentares numa Assembleia com 77 deputados estaduais. E um estado arruinado financeiramente. Eu sou contrário à compra de votos e, mesmo que quisesse comprar, se eu concordasse, não tinha recursos. E nós tivemos de sermos criativos naquela ocasião. Fizemos um cardápio com todas as obras estruturantes de Minas Gerais, centenas, recuperação de estradas, reformas de escolas,
conclusão de hospitais, de UBSs, e chamamos cada um dos parlamentares e falamos: deputado, se você colocar as suas emendas nesses projetos estruturantes, para cada milhão que você aplicar, nós vamos colocar 2. E tivemos uma adesão surpreendente. E com um detalhe: o parlamentar quer estar ao lado de um governo bem avaliado. E à medida que a nossa avaliação foi melhorando ao longo do tempo, esse tipo de adesão só melhorou. Deu um pouco de trabalho, porque eu assumi o compromisso de estar com o parlamentar em campo, na cidade ou na região dele, participando do anúncio ou então da entrega. Tanto é que eu fui o governador que mais foi às cidades na história de Minas. Fui a mais de 430 cidades diferentes durante os 7 anos e meio. Mas conseguimos trazer. Tanto é que está aí agora na B3 a privatização da Copasa, que vai a leilão, que é a nossa empresa de saneamento básico. Eu diria que o único grande projeto que nós não levamos adiante em Minas, mas que o próximo governador Matheus Simões vai levar, é a privatização da companhia de energia, que é a CEMIG. Então, eu diria que dá para conduzir. Sou contrário ao nível de emendas parlamentares impositivas atuais e precisamos da transparência também. Então, a legislação tende a avançar, caso contrário, nós vamos continuar assistindo esses projetos paroquiais que atendem particulares e não interesse público. Em Minas Gerais, durante a minha gestão, nós reduzimos quase 50 mil cargos. Nós fomos no caminho inverso. O que era um déficit de 11 bi em 2018, último ano do governo PT, se transformou num superávit de 4 bi em 2024. Uma melhoria ano a ano. Apesar de ter feito um governo bem avaliado, em 2022 eu tive um grande número de manifestações, de greves, de movimentos sindicais, que foi o ano da minha reeleição. E eu deixei muito claro, eu fui nas rádios, fui nas TVs, os sindicatos pleiteando 30% de reajuste, e nós tínhamos condição de dar 5%. E eu falei, eu vou dar 5%. Eu prefiro perder a eleição dando 5% e entregar um Estado viável para o meu sucessor, do que dar 30%, ganhar a eleição e ficar com o Estado ingovernável na mão. Eu tenho essa visão. E tenho no meu projeto também uma lei que eu quero levar, que é que o setor público fique pelo menos 1% ao ano mais eficiente. O setor privado no Brasil vai muito além disso. O setor privado no mundo todo vai muito além. O que o Estado brasileiro tem feito nos últimos anos é só acumular tecido adiposo, só acumular gordura e ineficiências. E eu que atuei do outro lado do balcão, eu que venho do privado, vi claramente que não há muita preocupação, ou às vezes nenhuma, com aumento de eficiência. E além de exigir isso, do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, Ministério Público, Defensoria, etc., e é plenamente possível, com os recursos digitais, com inteligência artificial, etc., de se fazer isso, ao longo do tempo, você repassar isso como redução dos impostos. Está aí o IVA que vem, 28%. Eu quero que daqui a 10 anos ele seja 25%, entende? O Estado, como o Caiado falou aqui agora há pouco, chegou num ponto que não dá mais para crescer. O setor produtivo no Brasil não tolera mais aumento da carga tributária. O avanço do crime organizado e o combate à corrupção também estão no centro do debate nacional. O senador Sérgio Moro analisou o cenário da segurança pública e os desafios enfrentados pelo país. E hoje o crime organizado, a gente pensava, olha, tráfico de drogas, são aquelas atividades ilícitas, mas não, eles estão muito também dentro do mercado, vamos dizer assim, em tese ilícito, mas realizando fraudes, como fraudes em combustíveis, como
o ainda contrabando de cigarro aqui no Brasil e se infiltrando em instituições financeiras. Então, por que não o risco de se infiltrar também em instituições públicas, seja, por exemplo, promovendo candidatos? Agora, o que a gente tem que parar no nosso mundo político é essa pauta pró-crime, de ficar passando a mão na cabeça de bandidos. E ilustrativo disso, a meu ver, foi a reação do governo Lula atual a essa designação do PCC como Comando Vermelho, como organizações terroristas. Porque o efeito disso, na prática, é dificultar por essas organizações a lavagem de dinheiro e facilitar o confisco de ativos. Tem chance de incrementar a cooperação jurídica internacional. E elas mesmas veem com receio essa possibilidade. Mas daí, a partir daí se constrói uma fantasia de risco à nossa soberania, de risco à nossa integridade territorial, que na verdade não existe. Nós vamos ter que resolver esse problema, não vai ser os Estados Unidos que vai resolver por nós. Mas nós temos ajuda, ainda que uma ajuda simbólica e com efeito mais internacional do que aqui internamente nesse momento, é algo positivo. E afasta aquela noção que a gente tem hoje presente até em faculdade de Direito, predominante em faculdade de Direito, que o criminoso é uma vítima da sociedade, que quem furta um celular não tem que ser punido. E aí você vai escalando e vai virando assassinato, e vai virando domínio do crime organizado, e o traficante que é bom para a comunidade que ele domina, nada disso é real. E chega no criminoso também de colarinho branco. A tolerância do roubo ao erário é um dos grandes problemas do país, e isso voltou com muita força nesse governo Lula. Nós precisamos ter criação de forças-tarefas focadas no desmantelamento dessas organizações criminosas. Nós precisamos ter um discurso das lideranças que seja compatível com a gravidade do problema. Vou dar um exemplo para você, Policarpo. 2020, surgiu uma história de um possível plano de resgate do Marcola lá no Presídio Federal de Brasília. Veio pela inteligência. Nós não sabíamos se era real ou não aquele plano, mas circulava no meio da criminalidade. O que a gente fez? Procurei o presidente da República na época e consegui convencê-lo, e ele decidiu de bom grado, o Jair Bolsonaro, a decretação de uma GLO, Operação de Garantia da Lei e da Ordem, no entorno dos presídios federais. No dia seguinte, tinha um tanque, um carro de combate. Fazer aqui, o general Hamilton Mourão brinca comigo, tanque não existe, só de lavar roupa, mas para as pessoas entenderem o que eu estou falando. No dia seguinte, tinha um tanque na frente do Presídio Federal de Brasília. Então, quer vir resgatar? Então vem, agora tem um tanque do Exército e vai ter reação das Forças Armadas. Então a gente precisa ter esse grau de comprometimento. Um dos planos que eu tenho lá para o meu estado, do Paraná, é transformá-lo no estado mais seguro do país. Nós vamos construir um presídio estadual de segurança máxima, à semelhança dos presídios federais de segurança máxima, porque a gente precisa ter presídios que pelo menos neutralizem a capacidade do criminoso de continuar comandando o crime lá de dentro. E aí eles têm medo. E o recado que a gente quer mandar é, não venha cometer crime aqui no nosso estado, que o seu ponto final pode ser esse. Porque eles estão lá no Porto de Paranaguá, eles estão na região da Tríplice Fronteira, eles estão nos grandes centros urbanos. É claro que o Paraná se encontra em situação muito melhor do que o Rio de Janeiro, do que o Ceará, do que a Bahia, mas, por exemplo, nos estados da região sul, nós temos os piores indicadores em matéria de violência, e a gente quer que seja o estado mais seguro. Agora, o desafio é nacional. O desafio é nacional. Criação de forças-tarefas, integração das forças policiais em centros de controle. Eu criei, quando era ministro, o Centro Integrado de Operações de Fronteiras, lá em Foz do Iguaçu, porque é uma área estratégica para o país de segurança pública, baseado numa experiência norte-americana que eles chamam de Fusion Center, que você compartilha dados, compartilha inteligência entre as forças policiais que não têm a cultura de atuar em conjunto. Isso é importante, porque é aquela modelagem das forças-tarefas. Esse centro, recentemente, suspendeu as suas atividades no atual governo. Pelo menos essa é a notícia que eu tenho. E parou de se investir nesse tipo de integração, de centro de integração entre as forças policiais. No fundo, e aqui faço o meu disclaimer, eu sou um senador da oposição, mas no fundo, quando o crime vê
que o governo é fraco, como é o governo federal, que o governo é leniente com a criminalidade, ele vai avançar. Nós precisamos ter um governo federal de uma tendência completamente diferente. Pois é, e o senador Flávio Bolsonaro, que participou desse evento aí também, comentou temas que têm impacto direto no debate político nacional, como o caso do Banco Master, a relação com Daniel Vorcaro e as críticas feitas pelos adversários políticos. Bom dia, obrigado aqui à Veja pelo convite, bom dia a todos que estão aqui no teatro, bom dia a todos que nos assistem aí pela internet. Maurício, grande honra estar aqui, eu sei da responsabilidade que eu tenho e que milhões de brasileiros estão aí ansiosos para que o Brasil mude de rumo. Já a minha relação com ele foi única e exclusivamente por causa do filme. Eu vejo as coisas pelo lado bom, porque não tem outra coisa para falar de mim, a não ser isso, que é algo que não tem absolutamente nada de errado. É uma relação privada de um investimento, que a pessoa teria um retorno. E se Deus quiser, muito em breve, todos verão o filme aí. Ficou bem legal. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem que seja contada, né, da forma mais próxima da real possível. Não é um documentário, é baseado em fatos reais. Uma produção, né, muito grande, com atores americanos, renomados internacionalmente. Eu acho que isso pode ajudar a resgatar um pouquinho da humanidade em relação ao presidente Bolsonaro, que ele passou por um processo de desumanização absurdo ao longo desses anos. Uma pessoa com um coração gigante, uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, que nunca perseguiu ninguém, que deu o seu melhor enquanto presidente do Brasil. E tenho certeza que muitos, né, que assistirem vão gostar. A mentira virou um método do PT. E a partir do momento que eu fui convidado para ir aos Estados Unidos, né, o presidente da maior democracia do mundo faz um convite a um pré-candidato. Eu não fui institucionalmente como presidente da República, que eu não sou ainda. E o pedido que eu faço a ele de classificar como terroristas Comando Vermelho e PCC, já que viraram organizações, né, que levam o medo coletivo, né, que impõem as suas próprias regras em diversas áreas que eles dominam em todo o Brasil. Mais de 25% da população, Maurício, vive em áreas dominadas, né, por esses narcoterroristas. Lavam dinheiro aqui no Brasil e a sua atividade criminosa ultrapassa as fronteiras do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil e da América Latina. Portanto, é natural, não é, Maurício, que qualquer presidente que realmente queira combater essas organizações narcoterroristas se alinhe, faça pactos de cooperação com outros países, como fez a Argentina, como fez o Paraguai, né, como fez o Peru, só não fez o Brasil, o México e a Venezuela. Isso é muito simbólico de o Brasil não estar participando do Escudo das Américas, por exemplo, né, porque essa cooperação internacional é fundamental para sufocar, para asfixiar financeiramente essas facções, que é o que eu vou fazer a partir do ano que vem. Então, Maurício, eu fui pedir isso para ele, e incluindo, também pedi nas reuniões que eu tive lá, que não houvesse a tarifação das empresas brasileiras. Ainda falei assim, as empresas brasileiras são as mais taxadas do mundo pelo governo Lula. Nós temos uma carga tributária que está passando de 32% em relação ao nosso PIB. É sufocante, não tem como pagar. Se as empresas brasileiras fossem mais penalizadas ainda pelo governo americano, seria muito danoso para nós aqui no Brasil. Então, pedi que não houvesse isso expressamente. Ainda falei, olha, a partir de janeiro de 27, o Brasil terá um presidente da República que vai sentar nessa mesa de negociação, de igual para igual, e vamos ver o que é melhor para as nossas empresas, para as empresas brasileiras, para as empresas americanas, para a nação brasileira, para a nação americana. Vamos chegar num bom termo, sem precisar botar tarifação, essas tarifas sobre a mesa, o Maurício. E mais, ainda reforcei depois um pedido com uma carta diretamente ao secretário de Estado, Marco Rubio, falando exatamente isso, que não havia essa necessidade e que não seria justo que isso acontecesse. Agora, a única pessoa que quer tarifa no Brasil é o Lula, porque ele acha que ele vai ter um benefício eleitoral com relação a isso. Se as empresas forem tarifadas, vai querer jogar na conta de outra, do Bolsonaro. Ele faz a força tremenda para que isso aconteça. Quer dizer, ele não está nem aí para as empresas brasileiras. Que presidente da República é esse que coloca um projeto de reeleição, um projeto de poder à frente dos interesses do povo brasileiro? O que eu vejo nessas minhas pesquisas que saiu hoje, se não me engano, da Nexus, foi Nexus BTG, foi um crescimento gigantesco na intenção de voto espontânea em Flávio Bolsonaro, ou seja, estou consolidando ainda mais o eleitorado. E óbvio que é um retrato do momento apenas, Maurício. Eu tenho a convicção de que o brasileiro, quando começar a cair na real, que a inflação chegou, quando começar a cair na real, que a bomba fiscal que esse país vai enfrentar vai estourar no colo
do atual presidente da República ainda, quando ele começar a prestar mais atenção na campanha eleitoral, nas pesquisas, na campanha eleitoral que vai chegar depois aqui da Copa do Mundo, quando começar de verdade o período eleitoral, isso tudo a gente vai poder evidenciar com muito mais transparência, muito mais objetividade, para que o eleitor brasileiro compreenda, Maurício, que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, não suporta mais 4 anos de PT. Tem alguns nomes que, obviamente, a gente tem em mente. Isso vai fazer parte de uma conversa, né, com outros partidos. Né? Estamos intensificando agora essa semana, está chegando a reta final, mas temos até a convenção para tomar essa decisão. Mas o que eu posso falar é que certamente vamos ter um vice ou uma vice na nossa chapa que seja uma pessoa competente, uma pessoa que pense o Brasil como nós pensamos, alguém que vá agregar a nossa composição, e não faltam bons nomes, bons quadros, não só no PL, mas como em outros partidos.